A paz do Senhor para todos. Estamos aqui com mais uma mensagem do site Palavra Fiel. O título da nossa mensagem de hoje é Ouvir pode mudar a sua vida. O texto bíblico está em Jeremias 7:24 e diz assim a palavra do Senhor: Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Ao iniciarmos essa reflexão, seria de suma importância trazermos à tona a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir está mais ligado ao sentido da audição, muito embora nos dicionários possua o significado de escutar os discursos, escutar as razões, escutar os conselhos. Podemos afirmar que o ouvir é mais superficial que o escutar, já que o escutar está mais ligado a prestar atenção para ouvir, ou ainda, tornar-se mais atento, ou seja, para escutar faz-se necessária a utilização de uma função específica, prestar atenção, ou seja, é preciso ouvidos mais apurados, isto é, para escutar, você primeiro precisa ouvir, entretanto, a recíproca não é verdadeira, o que leva àquele ditado popular: entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E por que as pessoas não ouvem? Se olharmos o texto, ele fala em dureza do seu coração maligno. Uma pessoa somente é atingida quando seu coração é tocado. Se a palavra, o conselho, o pedido, ou seja, qualquer coisa não chegar ao coração de uma pessoa, nada acontecerá. E como se chegar ao coração de alguém que nem ouve, quanto mais escutar? E por que as pessoas não ouvem? Esta é a pergunta. Algumas pessoas não ouvem porque estão surdas, não com deficiência auditiva, mas com um coração tão duro, tão arrogante, tão senhores da situação, que não conseguem ouvir ninguém à sua volta. Essas pessoas são as donas da verdade, sabem tudo, conhecem tudo, e falar com elas é perda de tempo. Vocês querem um exemplo? Vocês já viram aquele casal que briga o tempo todo, não se entendem, se ofendem, já não se respeitam, ou seja, todo mundo está vendo que não dará certo, porém eles teimam em continuar, não ouvem, estão com os ouvidos blindados, acham que casando as coisas mudarão, acham que tendo um filho as coisas se ajeitarão. Um outro exemplo, vocês já viram aquele jovem que está andando com as companhias erradas, fazendo coisas erradas, levando uma vida sem sentido, que os pais chamam, conversam, pedem, nada muda? São chamados de caretas, trogloditas, não sabem nada? Estes também estão surdos. E o interessante é que quando esse jovem chega aos 30 anos, fica impressionado como os pais aprenderam tão rápido a respeito das coisas. Essas pessoas estão surdas. As primeiras apaixonadas, acostumadas, não sei bem. As segundas são reféns da inexperiência, estão naquela idade que acham que sabem tudo e sabem muito pouco, porém o certo é que não conseguem ouvir, e não ouvindo, jamais escutarão. Porém, existe uma outra classe de pessoas, aquelas que não querem ouvir. Essas pessoas sabem o que estão fazendo, sabem que precisam mudar, vivem num eterno conflito, mas não dão o passo em direção à mudança. Eu não sei se por acomodação, se por covardia, se chegaram a um ponto que acham que não podem retornar, mas preferem andar dentro dos seus próprios conselhos, mesmo sabendo que estão erradas, e não querem ouvir. Como escutarão? Se formos graduar essas duas classes, é claro que a segunda está mais errada que a primeira, já que uma está agindo por impulso, por emoção, ou seja, não consegue ouvir. Porém a outra sabe o que está acontecendo, sabe que não devem continuar, porém por algum motivo continuam, não querem ouvir. O certo é que tanto um grupo quanto o outro, infelizmente, sofrerão as consequências destes posicionamentos. Sim, porque somos reféns de nossas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso futuro.
Podemos encontrar um exemplo do que estamos falando no capítulo 4 do livro de Gênesis, versículos de 3 a 7, perdão. Gênesis, capítulo 4, versículos de 3 a 7. Diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim e seu irmão Abel trazem ofertas ao Senhor. E diz a palavra que o Senhor atentou para a oferta de Abel e para a de Caim não atentou. Gostaríamos de comentar algumas emoções sentidas por Caim a partir deste acontecimento. Ciúme, ira, a ponto do seu semblante demonstrar isso, cresceu dentro dele o desejo de vingança, tornou-se um assassino. Outro exemplo que podemos citar está no livro de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, e diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido em Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Caim estava surdo, totalmente tomado pela emoção. Jonas não, preferiu não ouvir. Mas o que é importante é o que os dois sofreram as consequências dos seus atos. Por motivos diferentes não ouviram e pagaram um preço muito alto por isso. Onde estamos querendo chegar? O que estamos tentando dizer, o que estamos querendo dizer a você que está ouvindo esse vídeo, é que se você se der a oportunidade de ouvir, você conseguirá escutar. E escutando você pode mudar a sua vida. Às vezes, alguém com uma simples observação, uma simples palavra pode mudar o seu destino. Mas para isso, você tem que estar com o coração aberto. Você precisa permitir que o que foi dito saia do seu intelecto e desça ao seu coração. Muitas vezes as pessoas vão à igreja, ouvem a palavra, entendem, percebem que é com ela que Deus falou e nada acontece. Sabe por quê? Porque a palavra não chega ao coração, fica somente no entendimento. Se procurarmos da palavra, encontraremos diversos versículos que tratam do ouvir, da necessidade de ouvir, que é bom ouvir, mas separamos apenas um, que está em Provérbios 19:20, e diz assim: Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejais sábio nos teus últimos dias. Se você ouvir o conselho, prestar atenção para escutar, raciocinar em cima daquilo que foi dito, ponderar, abrir o coração e tiver a humildade de mudar se estiver errado, acertar o rumo através do que escutou, a sua vida mudará. Você estará permitindo que a sabedoria entre na sua vida. Agora, se você ficar com o coração endurecido, na posição que você entende que é correta, não tiver a humildade de ouvir, acabará mal. Como diz o versículo, andará para trás e não para diante. Meus irmãos, fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima vez.